Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez por essa rede social e eu quero trazer uma palavra mais uma vez para você a respeito da Bíblia, onde diz assim: não julgueis. Você pode ou não julgar uma pessoa. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que Jesus ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, sobre pessoas que julgam as outras, onde diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu pergunto para você, julgar, o que a Bíblia diz? Pode ou não pode? Quando se fala em julgar, qual é a primeira frase que você se lembra? Provavelmente seja esta: não julgueis, para não ser julgado. Essa frase é uma verdade bíblica, porém as pessoas aprenderam o significado dessa passagem de forma errada e repetem isso religiosamente para justificar as suas atitudes erradas de forma que ninguém possa corrigi-las. O mau hábito das pessoas em relação à palavra de Deus é ler versículos e analisá-los individualmente ou fora de contexto, sendo que devemos analisar a Bíblia em sua totalidade. A frase, não julgueis para não ser julgado, baseia-se nos versículos de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, em que o Senhor Jesus ensina a multidão e os discípulos. Que tipo de julgamento Jesus falou? Os versículos seguintes respondem essa pergunta. Em Mateus, capítulo 7, versículo 3 ao 5 diz: porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus falou sobre a atitude de apontar defeitos em uma pessoa a partir da sua própria opinião, sem reconhecer os seus próprios erros. Na justiça dos homens, quando uma pessoa está perante um juiz, há duas possibilidades: a absolvição ou a condenação. Um dos dois caminhos é sentenciado a partir dos parâmetros que são definidos pela lei do país, que é a verdade tomada como referência do território desse país. Ninguém gosta de ser corrigido, pois isso não produz boas emoções ou bons sentimentos, ou seja, não agrada a alma. Porém, o Senhor nos ensina em sua palavra que aquele que aceita a repreensão é sábio e prudente. Em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 32, diz: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Em Provérbios 15, versículo 5 diz: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Em Provérbios 15, versículo 10 diz: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Também diz assim na Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Observe atentamente esses versículos. No versículo 2, Paulo afirma que os santos, que são aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador e têm uma vida santificada, ou seja, separada para Deus, irão julgar o mundo, e isso acontecerá no fim do reino milenar de Cristo. Por acaso, então somos indignos de julgar as atitudes e os desentendimentos das pessoas? No versículo 3, o Espírito Santo ainda dá a Paulo uma outra revelação, que diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus e tem uma vida obediente a Deus irá julgar os anjos. Por que então
será que não podemos julgar as coisas desta vida? Julgar é uma atribuição do cristão que obedece a Deus, porém ninguém, nem que se julgue o mais obediente a Deus, pode realizar qualquer julgamento, segundo a sua própria opinião. Preste muita atenção nisso. Deus não quer que você julgue as pessoas segundo o que você pensa. Ele espera que você julgue de acordo com a palavra dele, repreendendo a pessoa em amor, a fim de que ela possa se arrepender. Para isso, você deve conhecer a palavra de Deus e mostrar para essa pessoa qual é a vontade dele, em relação ao erro que ela cometeu. A partir desse momento, não permita que a omissão permaneça em sua vida. Assuma sua posição em Jesus Cristo e ministre a verdade que é a palavra de Deus às pessoas. O Senhor ainda nos ensina que aquele que repreende o homem terá ainda mais amizade com ele do que aquele que elogia falsamente. Diz em Provérbios capítulo 28, no versículo 23, assim: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Em outras palavras, Deus não quer que você seja cúmplice do pecado, omitindo-se. O Senhor nos alerta em vários versículos sobre o pecado da omissão. Diz assim em Êxodo capítulo 23, versículo 1: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha falsa. Também diz em Tiago capítulo 4, versículo 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você sabe que uma determinada atitude não está de acordo com a vontade de Deus, mas não se manifesta contra, você se torna cúmplice e também comete pecado. Todas as vezes que você repreender o irmão, faça isso em amor, com o desejo de que esse irmão se arrependa e volte a andar no caminho correto. Paulo escreveu também em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 14, que tudo que eles fizessem deveria ser feito em amor. Obedeça a Deus e seja sal e luz durante toda a sua vida. Agradecemos ao Senhor Jesus por nos proporcionar mais um momento maravilhoso de meditação na palavra de Deus. Cremos que a mentira de que não devemos julgar foi limpa pela verdade do Senhor e aprendemos que devemos julgar fundamentos na palavra de Deus, a fim de que possamos combater o pecado. Por isso, devemos fazer a seguinte oração: Senhor, quero aprender a compreender e amar meus irmãos, acima de tudo, e que o adversário de nossas almas nunca me utilize para criticá-los. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, te peço. Amém. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Irmãos, não se esqueça de curtir o nosso canal e ativar o sininho para receber nossas publicações. Então, que Deus abençoe você grandemente. E até o próximo vídeo, onde estaremos aqui falando mais do que Deus colocar no nosso coração. Fica com Deus, irmãos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua família, grandemente, em nome de Jesus. Tchau.